O Brasil registrou no ano passado mais de 57 mil mortes violentas intencionais. Um novo relatório apontou uma queda comparado a 2017. No total, foram 57.341 mortes violentas intencionais, uma redução de 10,4% na comparação com 2017. A maioria delas, homicídio doloso e latrocínio. Por outro lado, houve aumento de 19,6% no número de mortes causadas por policiais, além do aumento também de 4% nos casos de feminicídio. A maioria, mulheres assassinadas pelos próprios companheiros. O Amazonas registrou também queda nos números de mortes violentas intencionais. Em 2017 foram 1.285 e no ano passado 1.225. A taxa de mortes por cada 100 mil foi 31,6% em 2017 contra 30% em 2018. Seguindo a tendência nacional, as mortes causadas em confronto com a polícia subiram de 39 em 2017 para 49 em 2018. A taxa de maior índice de morte a cada 100 mil habitantes é em Roraima, de 66,6% por 100 mil habitantes, que é totalmente endêmico, né, considerado o nível aceitável pelas Nações Unidas, que é de 2,1%, já é considerado acima disso, já é considerado endêmico. A gente está muito, muito acima, porque a média nacional é de 27,7%. Mesmo com a redução dessas mortes violentas, o Brasil ainda é comparado com zonas de guerra. Aqui no Amazonas, no primeiro semestre deste ano, a Secretaria de Segurança Pública divulgou uma redução no número de homicídios e estupros, mas para a população essa redução não tem acontecido. Eu não sei onde que está diminuindo, porque só o que a gente vê, né? Infelizmente, só o que a gente vê. Não procede. Está aumentando cada vez mais. O Anuário da Violência no Brasil de 2018 é o retrato de uma sociedade que vive uma guerra silenciosa, uma guerra não declarada. A redução no número de mortes violentas intencionais caiu do patamar inacreditável de 64 mil em 2017 para o inaceitável, pois não podemos jamais aceitar que 57 mil brasileiros morram em um ano. Chama atenção o índice de mortes em confrontos com a polícia e o fato dela matar mais em estados que reduziram menos o número de mortes, como é o caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde as corporações têm o aval dos respectivos governadores para atirar, para matar. Violência, meus caros, nunca gerou menos violência. De bom, temos os números do Amazonas, que experimentou uma redução nesse particular, em que pese ter estourado os limites em crimes contra as mulheres. Da mesma forma, não podemos mais conviver com o medo e a tensão dessa guerra entre facções criminosas, como mostrará logo daqui a pouco o Alex Costa. Enfim, são números e fatos que nos fazem pensar e esperar por dias melhores e menos conturbados aqui no nosso Amazonas. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Hoje, o Jornal em Tempo inicia uma série de reportagens sobre a violência na zona sul de Manaus. A região registra o maior número de homicídios da capital do Amazonas. É a Zona do Medo. Uma população amedrontada. Facções dominam bairros tradicionais da capital do Amazonas. Tá bom, pode atirar, mano, tá tudo dominado. Na Zona Sul estão os bairros mais antigos de Manaus. Em todos eles há marcas de tensão e de violência. Semana passada, a polícia realizou operações no bairro da Raiz, numa tentativa de frear a guerra entre grupos criminosos rivais. Ações que assustam pessoas de bem que vivem nessas áreas. Mataram um aqui, mataram outro ali. E então, aí calmou mais um pouco, mas... Dá medo. Dá medo. Quando é mais tarde, a gente já se fecha tudinho aqui, né? E aí... Se tranca e acabou-se. Tranca e pronto, aí acabou-se, aí pronto. Em maio, rebeliões terminaram com a morte de 55 detentos em presídios de Manaus. Foi o estopim para um crescimento vertiginoso da criminalidade nessa região da cidade.
Em julho, 6 pessoas foram assassinadas e 7 ficaram feridas em um intervalo de menos de 72 horas. Em agosto, no bairro Colônia Oliveira Machado, 5 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Entre elas, uma criança de apenas 6 anos de idade. Um racha entre membros de uma mesma facção criminosa teria motivado a onda de assassinatos. As respostas estão sendo imediatas. O que aconteceu lá na Alameda Vitória, ali na Raiz, eles efetuaram aquele ato delituoso, ceifando a vida do cidadão, a resposta da polícia foi imediata. Em muitos casos, as execuções são gravadas de forma fria pelos assassinos. O código do crime é absoluto em becos, ruas e avenidas. Na cara aí, ó, mano. Aquele jeito, mano. Eu estou atravessando nesse momento a Ponte do Peixe, que fica sobre o Igarapé do 40. Essa aqui é uma das regiões mais perigosas da zona sul de Manaus. Por aqui acontecem vários tipos de crimes, de assassinatos a assaltos. Para conter a onda de criminalidade, a polícia instalou viaturas que ficam 24 horas no local para evitar qualquer tipo de ocorrência. Apesar da presença da polícia no local, a comunidade não se sente segura. Seu Salomão está indo agora para um parquinho que fica do outro lado aqui da ponte. Nós vamos atravessar com ele. Seu Salomão, o senhor escutou agora há pouco um estalo, ficou inclusive assustado. Aqui a gente tem que ficar assustado com qualquer coisa, né? Tem que ficar alerta. Ficar alerta, porque a gente não sabe qual é o momento que acontece um tiroteio por aí, né? Daí a gente fica cabreiro, né? 40 é nosso, Um medo controlado pelo tráfico de drogas. Uma paz que parece longe de se estabelecer no coração de Manaus. Amanhã você assiste a segunda parte da série de reportagens Zona do Medo, aqui no Jornal em Tempo. A edição de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.